Aplicações da instrumentação. Quando nós falamos de instrumentação no geral, né, a gente tem que apontar quais são os grupos, né, e os grandes subgrupos que a instrumentação aborda, né? Então, essa área ela pode ser dividida nos subgrupos para instrumentos de teste e medição, né? Então, eles abrangem a geração e a medição de grandezas eletrônicas, né? Ou grandezas elétricas. Elétricas não, né? Não, eu vou além, grandezas físicas, né? Porque grandeza física ela não precisa ser elétrica, não precisa ser eletrônica, ela pode ser temperatura, por exemplo, né? Então, falou de teste e medição, né? É um subgrupo da instrumentação. Instrumento para controle de processos. Aqui é onde a gente oficialmente atua, né? Em cima é a parte analítica, a parte de medição, de teste, ensaios, né? É a parte analítica. Analítica não, a parte científica. O segundo grupo é onde nós atuamos, é a instrumentação industrial propriamente dito, né? Que é instrumentos para controlar processos ou para controle de variáveis de processo, né? Então, abrangem os instrumentos para painel e campo úteis na medida e no controle de grandezas físicas nos processos, né, da indústria de transformação. Instrumentos para análises físicas, químicas e ensaios mecânicos. Agora sim, de fato, a instrumentação analítica. Tá? É uma instrumentação muito bonita, que é uma instrumentação relacionada ao controle de qualidade, né? Você tem uma linha de produção, aí você tira a amostra para fazer os testes de controle de qualidade, né? Então, toda análise sistemática ela é feita nesse tipo de instrumentação. O nosso foco não é esse, o nosso foco é o segundo item, que é instrumentos para controle de processos. Temos também um instrumento, a instrumentação, né, de aplicação odontomédico hospitalar, que é chamada de instrumentação hospitalar ou instrumentação cirúrgica, né? Ou, inclusive, né, instrumentação hospitalar, instrumentação cirúrgica, inclusive, né, a parte de equipamentos, né, eletromédicos. Então, está tudo relacionado a essa parte de instrumentação de aplicação odontomédico hospitalar. Ok? Bom, então, quando nós trazemos a definição clássica de instrumentação, o que os livros de engenharia trazem para a gente? Eles afirmam para a gente que instrumentação é a ciência, né, que aplica e desenvolve técnicas para adequação de instrumentos de indicação, registro, controle de variáveis físicas em equipamentos de processos, no nosso caso, industriais. Ok? Então, é a ciência que aplica e desenvolve técnicas de manipulação das grandezas físicas. Como? Indicando, registrando, ou no grupo lá do WhatsApp, né? Se eu sumir muito tempo, escreve por lá que a gente interage. Então, aqui, ó, vamos dar o exemplo de temperatura, né? Então, a instrumentação desenvolve técnicas de adequação para medição e indicação de temperatura, registro de temperatura e controle da temperatura, né? Ficou claro? Então, qualquer variável física a gente pode pegar e incluir nessa definição clássica aqui. Bom, vamos fazer a contextualização histórica agora, uma breve contextualização histórica. Bom, na indústria de processos, tais como petroquímica, siderúrgica, alimentícia, papel e celulose, né? Entre outros, farmacêutica, né? Indústria farmacêutica, a instrumentação ela é responsável pelo rendimento máximo de um processo, fazendo com que grande parte da energia cedida
seja transformada em realização de trabalho, né? Na elaboração de um produto específico, por exemplo. Né? A ideia da manipulação de energia não é exatamente gerar trabalho, né? Transformar a energia em trabalho. Então, é isso que a gente faz na indústria. E dentre as grandezas que traduzem essa transferência de energia, né, para a realização de trabalho, no processo a gente cita as 4 principais, né? Pressão, temperatura, nível e vazão. Que qualquer processo industrial vai trabalhar com essas 4. Se não trabalhar com essas 4, pelo menos 3 dessas vai trabalhar. Né? O meu processo industrial eu desprezo pressão, ou desprezo nível. Né? Você vai trabalhar no mínimo com 2 dessas, digamos assim. Né? Mas se tratando de indústria, você vai controlar essas 4 variáveis de processo. Então, falou de variável de processo, são essas grandezas físicas, tá? Mas aqui também pode ter rugosidade, viscosidade, aceleração, velocidade, frequência, tensão elétrica, corrente elétrica, potência elétrica, uma série, né, de grandezas físicas. Grandezas físicas são aquelas que são chamadas não discretas, não digitais. Digital, ela trabalha com forma em degrau, né? 0 e 1, ou 0, 1, 2, 3. Essas grandezas físicas aqui não. Elas variam seu valor de acordo com a variação de tempo, né? Então, qualquer grandeza física que varie o seu valor em determinado instante de tempo é considerado uma grandeza, uma variável de processo, né? Bom, como surgiu a instrumentação? Agora a gente vai fazer uma análise temporal, né, para buscar a raiz da instrumentação. Olha como é que é antigo. A instrumentação surgiu lá no século XII, tá? Mais precisamente na China. Né? O que acontece? Quando as pessoas se reuniam, né, para hoje em dia as pessoas se reúnem pelo celular, né? Cada um pode estar até no mesmo ambiente, mas cada um conversa com o outro pelo celular. Mas na época não tinha celular. Então, quando as pessoas se reuniam no ambiente, era muito comum que eles se reunissem para, além de conversar, para beber. Né? A bebida da época, possivelmente vinho. Né? Só que lá na China, todos se reuniam em volta de um tonel. Né? De um tonel, e cada um passava um canudo e todo mundo bebia daquele canudo. Né? Então, lá no século XII, foi desenvolvido uma espécie de obturador dentro do canudo. E esse obturador, ele fazia uma espécie de dosagem. Então, se a pessoa sugasse muito, ela bloqueava. Se sugasse pouco, ela não tinha força para passar. Então, tinha que sugar numa mesma intensidade. Isso proporcionava uma quantidade específica, que cada um, quando sugava, ele tinha que puxar. Então, esse dosador, olha como é que não é similar a um conceito de válvula, né? Você abre, passa aquela quantidade, fecha, né? Uma espécie de válvula, é um sistema de controle, é uma instrumentação, né? Não é automação. Muita gente confunde automação e instrumentação. E muita gente acredita que a automação é o pai da criança, né? Eu diria que se a automação é o pai da criança, a instrumentação seria o avô, né?
Então, na verdade, o patriarca da história aqui é a instrumentação, não é a automação. Por mais que hoje em dia, né, exista técnica em automação, engenheiro de automação, e não tenha mais o técnico em instrumentação, engenheiro em instrumentação, existe até hoje a função de trabalho e vai existir para sempre, tá? Mas outros técnicos, outros engenheiros absorvem a instrumentação. Então a gente nos faz entender que a instrumentação, que a automação é o pai da criança, mas não é. É a instrumentação. A gente vai ver isso melhor. Agora, século XVIII, olha a distância, tá, do lapso temporal, século XII para século XVIII. É muito tempo. Concorda? Então, toda a tecnologia que nós temos hoje, ela basicamente ela vem da década de 50 para cá. Se você acha que a década de 50 está muito distante para a gente, olha a diferença aí, século XII, século XVIII para século XII, olha a diferença. Né? É uma variação muito grande. O engenheiro Márcio está perguntando se tem a ver com metrologia. Então, os conceitos de metrologia, as definições de metrologia, na verdade, ela veio do século XIX. Tá? Então, a necessidade de você parametrizar muitas coisas. A necessidade de parametrizar, você está vendo aí, ó, desde o século XII. Né? O meu vídeo aparece embaixo da tela ou aparece do lado, gente? A minha carinha aqui aparece embaixo, a tela está aqui em cima ou está do lado? Embaixo, professor. Eu apareço embaixo. Então, se eu apontar para cima, eu estou apontando para o slide, né? Beleza. Correto. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui para cima. Ó. No século XII já se falava em necessidade de medir. Só que essa palavra nem existia, né? Então, os conceitos de metrologia propriamente dito, né, ela vem lá do século XIX. Basicamente, século XVIII. Tá? Final do século XVIII, a necessidade maior não, século XIX mesmo, sobre medir, tá? Quantidades, mas em caráter não quantitativo, que é o conceito de metrologia, mas de caráter filosófico de necessidade, né? A metrologia está inserida desde essa época aí. Vamos olhar, ó, no século XVIII, né, 1700 e pouco, lá na época da Revolução Industrial. Então, com o advento da máquina a vapor, conseguiu transformar a energia da matéria em realização de trabalho. Essa máquina chamada de Boulton Watt, como vocês conseguem ver aí em cima, tá aí, ó, um governador centrífugo com seus volantes giratórios. Tá? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui razoavelmente como é que ela funcionava. Eu sou ruim de desenho aberto, mas vamos lá. Vamos imaginar aqui, ó, uma tubulação, tá? E aqui uma espécie de... Vamos falar nas palavras atuais, de válvula, tá?
abrir e fechar. Mas na época não se chamava dessa forma. Bom, então passava aqui o fluido, vapor, né? Passava pela tubulação e tinha uma espécie de realimentação. Uma espécie de realimentação então ele pegava o próprio fluido, né, um bypass, né, um desvio, obviamente de menor diâmetro, né, para não desviar toda uma grande parcela do produto, né, do vapor no caso, desviava a parte e deixa eu trocar a cor aqui. E de certa forma ficava soprando, né, nesse dispositivo aqui. E esse dispositivo ele possuía 2 volantes giratórios. Dois volantes giratórios. Eu não consigo botar apagar, que ele vai apagar tudo. Então, vamos entender assim, né? Então, ele tem aqui, ó, basicamente, isso aqui. Ó. Dois volantes giratórios, que quanto esse vapor que está sendo aplicado aqui, ó, né, e parcialmente desviado por essa realimentação, ele faz girar, né, esse governador centrífugo aqui. E quando ele gira, né, ele tá assim, ó, quando ele começa a girar, ele vai fazendo isso aqui, né, ele vai aumentando, vai levantando. E quando ele levanta, esse pino aqui ele desce, ele fecha. Qual a moral da história? Quanto maior for, né, o vapor, a vazão do vapor aqui, ó, mais ele vai desviar, mais ele vai assoprar, mais vai girar e mais vai subir, né? O governador centrífugo e a haste vai descer, ou seja, mais ele vai fechar a tubulação. Então, essa máquina de Boulton-Watt, ela é o pai da válvula, digamos assim, né? Ela é basicamente o pai da válvula, né? É a máquina responsável pela
criação da válvula, né? Porque é automática, né? Porque o próprio fluido regula a abertura e o fechamento dela. Olha o tempo agora. No século XIX, né, Maxwell, utilizando o cálculo diferencial, ou seja, as equações de Maxwell, estabeleceu a primeira análise matemática, que vocês aprenderam lá na matéria análise numérica, estabeleceu a primeira análise matemática do comportamento dessa máquina, né, de Boulton-Watt, que é essa máquina regulador. Então, no século XIX, e falando em datas, eu não me lembro direito, mas é quase que 100 anos, acho que é 90 e poucos anos. Depois é que ele matematiza tudo aquilo ali, faz uma modelagem matemática do funcionamento dessa máquina. No século XX, já na década de 40, né, com o advento dessas válvulas, né, então criou-se a instrumentação pneumática, né, que é trabalhar com ar comprimido, e teve grande desenvolvimento. Então as indústrias na década de 40 eram coisas maravilhosas, porque ficava aquele barulho de ar escapando, os pistões pneumáticos atuando, né, então dava uma aparência diferente à indústria. Não era só aquela coisa de vapor, 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 fumaça, fumaça, fumaça. Né? Já dava um aspecto diferente, uma modernidade diferente. Na década de 50, do século XX, surgiram os primeiros sinais de instrumentação eletrônica, paralelamente a processos e sistemas de controle cada dia mais complexos. Então, na década de 50, nós já tínhamos aqueles computadores, né, os grandes computadores ENIAC, que eram computadores valvulados, imensos, alguns até de 180 metros quadrados, né, computadores enormes e valvulados, e a memória deles era baseada em métodos de cartões perfurados, né? Você botava o cartão perfurado, ajustava a máquina de acordo com aquelas marcações furadas, né, e você já produzia aquele tipo de produto ou aquela sequência numérica, né, para realizar trabalhos. Então, na década de 50 surgiram os primeiros sinais de instrumentação eletrônica, tá, e não puramente analógica. Eu não estou falando de eletrônica digital, não, tá? Estou falando de analógica, de instrumentação mecânica para instrumentação eletrônica, ok? Aí na década de 50 ainda, foi descoberto o silício, né? E o silício desenvolveram diodos e transistores. Ou seja, faziam a mesma coisa que essas válvulas, só que num tamanho absurdamente menor. E a partir daí foi gerada a microeletrônica e o microcomputador. Já na década de 60, já com os microcomputadores, né, surgiram os primeiros sistemas de controle automático. Então, os computadores foram fundamentais da década de 50 para a década de 60, por conta do advento, né, do silício, né, semicondutor, a criação de computadores industriais, né, e na sequência já os computadores pessoais, né, portáteis, pessoais e depois portáteis, que são os notebooks que a gente chama hoje. Olha que importante, na década de 60 surgiram os primeiros sistemas de controle automático por computador. No meio, há uma tecnologia de circuitos integrados, que já vinha de 10 anos, menos de 10 anos, né, a descoberta dessa tecnologia. Olha que curiosidade. Olha os primeiros relatos históricos, século XII, e nós chegamos até a década de 50 e 60.
daqui para frente, a evolução industrial ela é muito grande. Né? A gente fala de revolução industrial no século XVIII, mas da década de 50 para frente, nós tivemos uma evolução muito grande, muito rápida e muito próximo do que a gente tem atualmente. É graças à evolução, não revolução, mas evolução industrial que ocorreu nessa década aqui, ó, meados de 50, meados de 60. E de lá para cá veio a tecnologia do chip, né, que é a nanoturização das coisas, então o chip e a evolução dos trabalhos com essas tecnologias até nos dias atuais. Né? Inclusive, quem fez a matéria eletrônica comigo viu, né, que essa evolução, bem a partir daí também, criou-se a eletrônica digital. Né? Então, a digitalização das coisas para processar informação aumentou o nosso avanço tecnológico de uma forma muito exorbitante. Então, fazendo uma análise, né, por diagrama de blocos da instrumentação, então, a necessidade da criação de instrumentação foi para controlar processos industriais. Para controlar processos industriais, precisava-se de equipamentos de processos industriais, e que até a década de 50 era manual, e a partir, né, da década de 50 já criou os primeiros controles automáticos via computador. E esses controles automáticos via computador controlavam as mesmas variáveis físicas que antigamente, né, fazia de forma manual para controlar as mesmas grandezas. Só que agora de forma automática. E para controlá-las de forma automática, necessitava novamente de instrumentos, tá vendo aqui, ó? Equipamento de processos industriais e novamente de instrumentos. Só que agora esses instrumentos sendo instrumentos eletrônicos ou mecânicos, tá? Mecânicos nós temos instrumentos pneumáticos e também temos alguns hidráulicos. Eletrônicos temos analógicos ou digitais. Então, toda a tecnologia de controlador lógico programável, de sistema digital de controle distribuído, SDCD, né? De tecnologia Field Bus, ela vem daqui. Então, a automação, ela veio, né, década de 60 para frente. A instrumentação é muito mais antiga. Então, toda a tecnologia, né, atual, moderna, ela vem aqui, ó. Instrumentação eletrônica digital, tá? Só que o que acontece? Alguns equipamentos, o controle dele pode ser eletrônico e pneumático, tá, gente? Mas aí, mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Aí vem aquela pergunta, pá, então tudo que é analógico, sinal analógico, controle analógico, ele ficou defasado? Agora é tudo digital? Não. Digital por parte de processamento. Mas a grandeza física, a temperatura vai ser sempre uma grandeza analógica. Sempre. Nível, sempre uma grandeza analógica. Vazão, sempre uma grandeza analógica. Pressão, sempre uma grandeza analógica. Então, o controle da variável física sempre vai existir dentro de uma indústria. Agora, os instrumentos serem digitais ou analógicos, aí já são outros 500. Tá? E digital é o
o processamento da informação, mas o controle, abrir e fechar a válvula. Se você for falar digitalmente, você vai fechar ou abrir. Controlar analogicamente entre fechado e aberto, você tem uma vasta porcentagem, né, de abertura ou fechamento. Então, a automação industrial, ela vem a partir desse campo aqui, ok? Isso é importante a gente deixar isso enfatizado. Bom, vamos lá. Como eu comentei, né? PLC, SDCD, Fieldbus, está tudo aqui, ó.